Ascensão através de habilidades. Episódio 320. 70º andar. Rei espiritual do fogo, Vishnu, 3. Kik. Uma risada maníaca ecoou. O espírito perturbado que outrora habitara a espada de Taizan reaparece. Ah, você chegou. Conheci meu rei. O espírito perturbado gritou com uma risada enlouquecida. Vishnu fez uma careta. Aquela coisa. Vishnu não havia esquecido. O espírito nada mais era do que uma ferramenta que ela havia criado para preservar a consciência dos espíritos quando os trouxera para o labirinto. Aquela coisa também fez um pacto com o mago do labirinto? Ah, meu rei. O espírito gritou. Sua voz, transbordando de emoção, reverberou pelo chão. Taizan abriu a boca. Vá realizar seu desejo. Kakaki, obrigado. O espírito perturbado voou para longe. Ah, meu grande rei, o rei que eu respeitava e amava. Vim te ver. Se perder. Vishnu falou friamente com o espírito perturbado que lamentava. Chamas irromperam e consumiram o espírito perturbado. O espírito perturbado era fraco, nem mesmo um espírito de nível inferior. Não havia como resistir ao poder de Vishnu. Vishnu zombou. É este o trunfo que você trouxe? Sim. Taizan assentiu. O espírito perturbado emergiu ileso das chamas, sem mostrar sinais de danos. O que? Você me despreza, eu entendo. O espírito perturbado gritou com o rosto distorcido. Porque eu sinto o mesmo. O espírito agarrou-se ao corpo de Vishnu, espalhando-se sobre ela e começando a oprimi-la. Urgue. Vishnu gemeu. As emoções e a loucura que o espírito perturbado abrigava começaram a se agitar. O próprio espírito perturbado começou a se fundir com ela. Enquanto Vishnu se contorcia em agonia, Taizan levantou sua espada. Você ativou a aceleração. Seu corpo acelerou instantaneamente, movendo-se em direção ao sofredor Vishnu num piscar de olhos. Vishnu, assustada, liberou suas chamas. Uma onda de fogo avançou em direção a Taizan como se fosse esmagá-lo. Taizan reuniu sua mana. Você ativou a onda negra de Marbas. A onda escura surgiu. Anteriormente, quando usada contra Vishnu, a onda desaparecia sem fazer nada. Mas desta vez foi diferente. A onda negra colidiu com as chamas e começou a devorá-las vorazmente. Caramba! Vishnu cerrou os dentes e intensificou suas chamas. Finalmente, ela conseguiu empurrar a onda escura como breu, mas, a essa altura, Taizan já havia encurtado a distância. Vishnu estava prestes a escapar através das chamas. Kik. O espírito enlouquecido riu. Suas emoções distorcidas suprimiram as chamas, interrompendo seus movimentos. No final, Vishnu permitiu que Taizan desferisse um golpe. Argue. Vishnu ativou os sapatos da mudança espacial. O corpo de Vishnu se moveu. Taizan imediatamente identificou sua localização e a perseguiu. Suprimindo sua tontura, Vishnu cerrou os dentes. As chamas tremeluziram. Mais uma vez, Vishnu desdobrou seu domínio real. Era um poder que literalmente alterava as leis do mundo. Naquele lugar, Vishnu era como um ser absoluto. Era natural que alguém como Taizan fosse engolido e desmaiasse instantaneamente. Estrondo. Mas ela foi bloqueada pelo domínio de Taizan. Incapazes de devorá-lo, eles se chocaram de frente. Como isso é possível? Vishnu não conseguiu aceitar isso. Mudar as leis do mundo não era um poder concedido aos mortais. Era algo possível somente para ela, a rei espiritual que viveu mais que qualquer outro espírito e detinha o controle supremo sobre a natureza. Mesmo entre os guias que chegaram à beira da mortalidade, ela era a única capaz disso. Mas Taizan agora havia feito do mundo seu domínio. E esse mundo estava colidindo de frente com ela, o domínio do rei espiritual. Vishnu não conseguia compreender. A vantagem absoluta que ela tinha havia desaparecido. E não foi só isso. Vishnu acendeu suas chamas violentamente. Era uma força capaz de queimar e transformar em cinzas qualquer coisa que tocasse. Mas o espírito perturbado que se agarrava a ela permaneceu ileso. Uau! Chamas se agarravam ao seu corpo. Normalmente, chamas seriam um poder familiar para Vishnu, o rei espiritual do fogo, como um berço, mas não desta vez. Agora, as chamas tentavam prejudicá-la. Vishnu sacudiu violentamente o braço dela para afastar as chamas. O espírito perturbado que se agarrava a ela estava lentamente danificando sua essência e poder. Essa foi a razão pela qual ela não conseguiu escapar do ataque de Taizan com suas chamas, mesmo em seu próprio domínio. Como estou preso a um espírito tão inferior? Por mais que o espírito perturbado tivesse se dedicado a se vingar de Vishnu, a diferença de posição e poder era clara. Não havia como influenciá-la dessa forma. Vishnu leu o poder contido no espírito perturbado que a estava prendendo. Os olhos dela tremeram. Dentro dela estava a energia do Deus Espírito. O Deus Espírito havia imbuído o espírito perturbado com o poder de matá-la. O Deus Espírito? Embora fosse uma recompensa que o Deus Espírito havia dado a Taizan por resgatar Arulha, Vishnu não sabia disso, e ela ficou chocada. Enquanto isso, Taizan a alcançou. Enquanto ele brandia a espada, ela rebateu apressadamente. Ela agitou as mãos freneticamente. As chamas começaram a tomar forma. Queime, pássaro de fogo. Vishnu ativou seu familiar de fogo. Grito. Uma fênix investiu contra Taizan.
Taizan não conseguiu se esquivar. Você ativou a semente da calamidade. Uma chama capaz de queimar o mundo inteiro surgiu e colidiu com a fênix. Grito. A fênix pressionou as chamas. A semente da calamidade, esmagada pelo poder avassalador, gradualmente começou a perder sua força. Taizan reuniu suas forças e alimentou ainda mais as chamas. Kiik. A semente da calamidade que havia engolido a aura de Taizan cresceu e devorou a fênix. Após eliminar a fênix, Taizan enfiou sua espada em Vishnu. Chamas irromperam. Taizan lançou um feitiço para atravessar as chamas, abrindo caminho. Vishnu estava sendo lentamente empurrado para trás. Pingar. Uma linha fina apareceu em seu corpo. Sangue vermelho começou a fluir. O sangue do rei espiritual é da mesma cor. Taizan murmurou enquanto atacava. Vishnu cerrou os dentes. Por mais que não quisesse admitir, a situação não lhe era favorável. O domínio estava dividido ao meio, e ela não conseguia controlá-lo como desejava. A interferência do espírito perturbado dificultava ainda mais seus movimentos. Uma decisão precisava ser tomada. Seus olhos se fixaram. Ela bateu o pé. Chamas irromperam. Diante de uma onda de chamas que preenchia o espaço, Taizan não teve escolha a não ser esquivar-se em vez de atacar. Com o tempo que ganhou, Vishnu reuniu sua força interior. O espírito perturbado, sentindo o imenso poder direcionado a ele, soltou uma risada enlouquecida. Você quer me matar, não é, meu rei? Você quer me apagar, aquele que você abandonou. Eu entendo. O espírito perturbado também não se esquivou. Em vez disso, despejou violentamente suas emoções em Vishnu. Mas em troca, você deve levar tudo de mim. O espírito perturbado gritou ferozmente. Humano. Taizan imediatamente ativou uma habilidade. Você ativou a lâmina abandonada. Ele ativou a segunda habilidade, uma das duas habilidades que obteve quando o espírito perturbado se fundiu com sua espada. As emoções armazenadas no espírito perturbado se amplificaram descontroladamente, girando dentro de Vishnu. Vishnu mordeu o lábio, reunindo mais força. Em meio ao violento choque de poderes, Taizan ergueu a espada. Você ativou a espada dourada de Nabérios. Você ativou a adição. Você ativou a lâmina do espírito de luta. Você ativou o julgamento absoluto. Baque. Taizan avançou. No mesmo instante, o poder condensado dentro de Vishnu explodiu, mas a espada de Taizan a atravessou. Vishnu ativou a marca da recuperação distorcida. Vishnu sofreu 71.040 de dano. Vishnu recuperou 35.520 pontos de vida. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. Estrondo. Embora o ataque tenha sido anulado, o corpo de Taizan foi empurrado para trás pela série de explosões. O domínio do rei espiritual começou a tremer incontrolavelmente. À medida que a explosão diminuía, a figura de Vishnu reapareceu. Metade do seu corpo estava em pedaços. Um anel em seu dedo quebrou e caiu. Como esperado, o equipamento de piso profundo é um incômodo. Um dano de 70.000 foi suficiente para derrotar Vishnu, mas ela sobreviveu usando equipamentos de nível profundo. Taizan deu um sorriso irônico. Você matou o espírito que te chamou daquele jeito? Que crueldade. Você. O olhar enfurecido de Vishnu se concentrou em Taizan. Colidir. O espaço se estilhaçou. O domínio do rei que Vishnu havia desvendado desmoronou sob a pressão. A alteração parcial do mundo de Taizan terminou simultaneamente. Como era um poder ativado pelo consumo de um catalisador, sua duração era limitada. Eu também estou sem mana. Seu mana estava quase esgotado. Ele queria usar uma poção, mas Vishnu não lhe dava oportunidade. Taizan liberou sua divindade. Uma luz dourada se espalhou ao seu redor, restaurando quase completamente seu mana e poder mágico. Vishnu soltou uma risada vazia quando viu a luz. Eu estava enganado. Ela pensou que, embora Taizan fosse forte, ele ainda era apenas um mortal preso ao sistema do labirinto. Mas ela estava errada. Taizan não estava preso ao sistema. Em vez disso, ele o estava usando para superar seus limites. Taizan era um monstro. A aura de Vishnu se intensificou ainda mais. Os olhos de Taizan se acalmaram. Ao alterar o mundo parcialmente, ele anulou a vantagem dela. Ele causou grande dano ao usar o espírito perturbado. Ele até reduziu as estatísticas dela com o colar da depravação que obteve na busca do Deus caído. Mas apesar de tudo isso, o rei espiritual não perdeu sua força. Esse era o verdadeiro poder de alguém que havia alcançado os andares mais profundos. Vishnu reuniu chamas. A intensidade das chamas estava visivelmente mais fraca. Vishnu deu um sorriso amargo. Há quanto tempo ela não chegava a esse ponto? Era algo que não acontecia nem mesmo quando ela conquistava o labirinto. Possuindo o domínio do rei, ela sempre estivera a um passo da morte. Faz um tempo. Vishnu abriu os braços. Todas as chamas começaram a se acumular em suas mãos. Vishnu ativou a espada de chamas de Agni. Uma longa espada de fogo apareceu em sua mão. As chamas contidas nele eram sua força restante, queimando o ar e secando seus lábios. Eu admito, você é mais forte do que eu. O arrogante e grande rei espírito finalmente falou. Então eu vou enfrentá-lo como um desafiante. Como desejar.
Taizan pisou no chão. Agni respondeu. A espada flamejante colidiu com a espada de Taizan. A espada flamejante explodiu, tentando queimar e derreter tudo que tocava. Taizan deu um passo à frente, torcendo a cintura enquanto brandia sua espada. Estrondo. As espadas colidiram. Taizan ativou sua habilidade de previsão. A trajetória da espada de Vishnu vacilou, revelando uma abertura. No momento em que Taizan estava prestes a cravar sua espada nela, o corpo de Vishnu se moveu. Vishnu ativou os sapatos da mudança espacial. Tão irritante. Taizan imediatamente avançou, pressionando Vishnu. Suas espadas colidiram, e Vishnu foi repelido. Vishnu era o rei dos espíritos. Ela não estava familiarizada com o manejo de uma espada ou com a movimentação do corpo em batalha. Ela não conseguia evitar ser constantemente empurrada para trás por Taizan. Mas Vishnu mal conseguia se segurar. Tudo graças ao seu equipamento de piso profundo. O mais incômodo era, sem dúvida, os sapatos da deslocamento espacial. Sem atraso de ativação e com um tempo de recarga extremamente curto, isso permitiu que ela se teletransportasse livremente, escapando facilmente de qualquer pressão aplicada por Taizan. Os olhos de Vishnu não perderam o brilho. Mesmo suportando os ataques de Taizan, sua determinação em encontrar uma oportunidade era evidente. Mas Taizan não foi diferente. Estrondo. Ele não conseguia ler suas intenções. Contra um oponente do nível de Vishnu, era impossível esconder perfeitamente a própria vontade. Então ele pressionou Vishnu, analisando seus padrões de comportamento, o momento de suas mudanças espaciais e sua localização em relação a ele cada vez que ela o ativava. Colidir. Taizan brandiu a espada com força. Vishnu foi empurrado para trás. Quando a espada apontou para o peito dela, Vishnu ativou sua mudança espacial. Vishnu ativou os sapatos da mudança espacial. E Taizan estava esperando por esse momento. Você ativou a descida forçada. Uau! Todos os atributos de Vishnu caíram. Pego de surpresa pela mudança repentina em seus sentidos, sua reação foi ligeiramente atrasada em comparação com antes. Você ativou asas perfeitas de fada. Você ativou a aceleração. Você ativou a aceleração de habilidade. O corpo de Taizan deixou uma imagem residual. No momento em que Vishnu, que havia pousado ao longe, estava prestes a desviar o olhar, Taizan já estava bem na frente dela. Quando a espada dele perfurou seu peito, suas pupilas se dilataram. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.